Jogador com o nome de Robertinho só teve um, o do Fluminense. Ídolo da década de 1980, Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo, carioca nascido em 22 de junho de 1960, começou fraldinha no futsal tricolor. Dali para a grama foi um passo. Foi astro e coadjuvante da equipe mais tricolor da história, a campeã carioca de 1980. Como profissional, estreou em um Maracanã lotado, num empate de 1-1 contra o Santos, marcando logo o seu primeiro gol. Seu último jogo pelo Fluminense foi contra o Haka Rovers, na Nigéria. Fez pelo tricolor 215 partidas e marcou 43 gols. Robertinho mergulhou de cabeça e fez 1-0. A partir de 1983, passou por vários outros clubes, encerrando a carreira no clube Grassenbacher da Suíça, onde começou a de técnico, tão vitoriosa quanto a de jogador. Como treinador, também foi campeão pelo Fluminense. Pela seleção brasileira, fez 3 jogos, além de ter participado da campeã do torneio de Toulon, na França. Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo. Robertinho, como é que você chega ao Fluminense? Olha, eu jogava futebol de salão em Botafogo, num clube que se chamava Eldorado, e nós tínhamos acabado de fazer um jogo amistoso contra o Flamengo na Gávea. Eu tinha feito 4 gols e ganhamos o jogo de 4-1. E nessa ocasião eu recebi uma carta para ser federado pelo Flamengo no salão. Só que meu pai falou: não, Roberto, eu vou arrumar para você fazer um teste no Fluminense, que é o nosso time. E assim eu fui, fiz um teste à noite. No mesmo dia, com 15 minutos, o doutor Roberto Calassi, que era o nosso treinador, e o treinador, muito conhecido na época do salão, da categoria de dente de leite infantil, e imediatamente ele fez a minha inscrição e falou: pô, esse rapaz aí tem que ficar aqui com a gente. E foi assim, eu bati, eu me lembro que eu fiz 64 gols, ganhei chuteira de ouro, tenho na casa da minha mãe isso, e depois de me destacar muito no futebol de salão, o José Farias, para mim, o melhor treinador de divisões de base que eu tive, ele falou: Roberto, você vai chegar longe aqui dentro do clube. Agora você está pronto para vir para o futebol de campo, que era onde ele trabalhava. E aí ele me colocou, eu me destaquei como artilheiro, inclusive até há pouco tempo, eu ainda era um dos maiores artilheiros do Fluminense, né, de todas as categorias de base e profissional. Com 15 anos, depois de tanto me destacar nessa categoria, o Pinheiro, o falecido Pinheiro, também uma pessoa que foi muito importante na minha vida e de todos nós, Edivaldo, Rubens, Edinho, Kleber, Pintinho, etc., me chamou e me puxou com 15 anos para ser titular dos juniores, com Paulo Goulart, Gildásio, Adilson, Dufrair, etc. Eram todos jogadores de 19, 20 anos, e eu tinha 15 anos. E eu consegui ser titular desse time, e para mim foi um prazer muito grande ter sido formado, educado para o futebol dentro do Fluminense. No meu ponto de vista, o Fluminense, né, dentro dessa geração 70, em termos de formação, ele foi um marco, porque quem conseguia ficar em times grandes tinha que ter talento, a primeira coisa. E o Fluminense tinha uma tradição, e tem até hoje, né, dos ingleses, dos japoneses. Isso tudo era real nos horários de treinamento, no parque aquático, no salão nobre. Eu me recordo de uma ocasião, eu nunca falei isso, mas eu vou revelar aqui. Tinha um senhor inglês que era o responsável pelo salão nobre, por não deixar pessoas entrarem de bermuda nem com cabelo molhado. E eu colocava o meu cabelo, que era grande, por dentro da gola para poder entrar no salão nobre, para ele não ver que meu cabelo era muito grande e molhado, e só assim ele deixava entrar para poder ler os jornais lá no salão nobre do Fluminense. O Fluminense, eu acho que, imagina eu entrar com 9, 10 anos, como outros, mesmo o Mário Sérgio passou no futebol de salão, Nielsen, etc. A gente ficava, eu fui sócio-atleta do Fluminense, eu ficava praticamente 12 horas dentro do clube. Então, quer dizer, eu fui praticamente educado lá dentro, né? Com limites, com conselhos de pessoas que eram muito bem-sucedidas. Dr. Silvio Kelly, que era um nadador
sabe? E depois foi nosso presidente, João Avelange, quer dizer, eram só figuras que marcaram o futebol mundial, não é só, sabe, o futebol do Fluminense, o futebol mundial. Então, cara, eu tenho a honra e um prazer de ter sido formado no Fluminense. A sua estreia no time profissional do Fluminense? Olha, foi uma coisa também meio singular também, porque após me destacar, eu tinha feito parte da seleção, eu, se não me engano, sub-17, sub-18, eu não sei o que significaria hoje, naquela ocasião. O Dr. Dilson Guedes, que era o nosso diretor de futebol e também era uma pessoa ligada, e era diretor da CBD antigamente, que era antes da CBF, ele já tinha dito, ele falou, olha, tá vindo da seleção brasileira, o nosso jogador do Fluminense, esse rapaz vai substituir o Gil, né, no final da máquina, né, que a máquina já estava acontecendo aquele troca-troca, etc, etc. E aí o Gil não pôde jogar e o senhor Paulo Emílio, que era o nosso treinador, ligou para minha casa, avisou o Farias, que era o nosso treinador, o Pinheiro também, e os três assinaram, o Roberto tem condição de chegar a 82, foi isso que eles falaram. E aí o que aconteceu? Eles falaram, pô, tem como você vir, você não está cansado? Não estou cansado, não, eu estava morto. Mas eu falei, não, eu queria, pô, eu tinha confiança, a gente foi educado lá dentro, a gente sabia da nossa condição. Eu falei, fui. E eu com 17 anos estreiei como titular no time do Fluminense, com Marinho, Doval, Wendel, Kleber, Pintinho, Edinho, quer dizer, Miguel, né? Essa turma que maravilhosa, que encantou a todos, né, nessa geração, como o Barcelona hoje. Todo mundo fala a máquina do Fluminense, você pode fazer uma comparação do Barcelona daquela época, é mentira, não é verdade? Isso é a pura verdade. Então, quer dizer, eu tive o prazer de estrear nessa contra o Santos e fazer o gol da classificação, quer dizer, ou seja, o empate, né, foi 1-1, e o empate era do Fluminense. No Maracanã eu fiz esse gol de cabeça. A bola passou, o Zezé cruzou, o Doval, eu senti que o Doval estava um pouco atrasado no lance, e eu falei, eu vou ficar atrás do Gringo, que ele pode não pegar essa bola. E ele realmente não pegou. Seria esse gol o mais importante que você teria marcado pelo Fluminense? Com certeza, porque foi a abertura, né? Foi o start da minha carreira. Um grande amigo que você cultiva até hoje? Tem 3 jogadores que foram muito importantes, pelo caráter, pela projeção de futuro que eles já tinham nessa época e que passava isso pra gente, né? Para mim foi Rubens Galaxy, Delay, que era meu amigo de quarto, e o Paulo Goulart, né? E eu não posso esquecer do Edivaldo, que a lateral direita, nós dois, chegamos à seleção. A ala do Fluminense foi convocada para a seleção pelo Tele Santana. Se recorda de uma grande equipe que você tenha jogado no Fluminense, a escalação? Lógico, a de 80 é inegável, eu não posso esquecer. A de 80 é Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galaxy. Delay, Gilberto e Mário. Eu, Cláudio Adão e Zezé. Para mim, foi a equipe mais completa, depois da máquina, para mim, mais completa que o Fluminense teve. E a mais tricolor. E a mais tricolor. Muito bem lembrado, porque eu te diria que 85% dessa equipe foi feita em casa. E é uma coisa rara hoje, entendeu? De nós observarmos, e quem está hoje encantando o mundo é o Barcelona, porque fez isso. O Brasil tem que voltar à história disso. Nessa equipe, apenas Gilberto e Cláudio Adão não tinham sido formados nas divisões de base tricolores. Perfeitamente. Né? Você, depois do Fluminense, foi jogar no Flamengo. Você jogou algum Fla-Flu jogando pelo Flamengo? Joguei o primeiro Fla-Flu. Marcou gol no Fluminense? Não. O branco que me marcou, o Dr. Arnaldo Santiago, falecido, nosso presidente, também é uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, porque nós fomos campeões representando o Fluminense e o Brasil em Toulon. O primeiro título da CBF foi o título de Toulon. E o Brasil foi campeão, e eu, Dr. Arnaldo e o Mário éramos titulares dessa equipe. Eu fui o vice-artilheiro, o Baltazar foi o artilheiro, eu fui o vice-artilheiro. Então, veja só, o primeiro Fla-Flu, o Dr. Arnaldo veio apertar minha mão antes do jogo, e foi, eu estava meio sem jeito, eu não sabia qual seria a minha reação com a torcida, né?
atual, do clube atual que eu estava representando como profissional, que eu ia dar o máximo de mim, e no clube que me formou, no clube que eu sempre fui desde 9 anos de idade. Nos profissionais, o grande técnico que você teve? Olha, nos profissionais, eu sem nenhum receio de afirmar. O Tele Santana e o Nelsinho foram para mim, no profissional, os 2 treinadores que mais souberam passar as suas experiências de ex-atleta, né, para o momento, para a atualidade, para o nosso futuro. E é uma coisa muito difícil hoje. Eu hoje sou um profissional formado, me preocupei em estudar exatamente para poder seguir esses 2 modelos. Ou seja, saber transmitir, ter uma boa didática, como ex-atleta, como a base científica. Eu acho que isso é fundamental e que eu acho que o que faltou muito na nossa geração, essa preparação para nós conseguirmos colocar na carreira de treinador de futebol grandes profissionais, tão quanto foram como atletas, mas que não se preocuparam em estudar e não conseguiam exatamente transmitir. E o Nelsinho e o Tele sabiam fazer isso, mas de uma forma brilhante. Você encerrou a sua carreira na Suíça e de jogador e começou lá a carreira de técnico, mas é famoso como técnico nos países árabes do norte da África, é isso mesmo? Exatamente. Depois que eu tive a grande honra e o prazer de ter sido campeão como treinador em 2002 do Campeonato Carioca, né, pelo Fluminense, foi na gestão do Dr. Davi Fischel. Eu esperava, depois da bela campanha que fiz com o Fluminense e por aquilo que eu consegui fazer, eu fui responsável por revelar Arouca, por escolher o Arouca, o Diego que está no Vasco hoje, Toró, Fernando Henrique, Carlos Alberto. Eu fui profissional diretamente responsável por esses atletas que eu acabei de citar. Roberto, como é que é a sua vida? Você é casado com a dona Ellen. Dona Ellen, tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o Roberto Júnior, que jogou no Fluminense na época com o Roger, e o Rodrigo. Anos? Ele fez a base com o Pinheiros, ele fez juvenil, ele disputou, na época ele estava subindo com o Roger, era a mesma geração. O Alex, o neto lá do famoso Fidelis, né? Era toda essa geração. E o meu outro filho é o Rodrigo, está com 27 anos, o Betinho, que chama-se de Betinho, mas é um Betão, ele é grande, ele faz 31, e o meu filho, o segundo, faz 27, que é o Rodrigo. Então, eu sou casado com a Ellie já há 31 para 32 anos. Feliz? Muito feliz. E tem uma curiosidade, se você se recorda, não sei, quando eu fui convocado pelo Tele, jogando no Fluminense, a minha primeira convocação, eu saí da igreja, fui direto viajar para o Paraguai, em Assunção, para representar o Brasil. Sabe, essa curiosidade do meu casamento com a Ellie passou até na época no Jornal Nacional, sabe? Foi um negócio meio curioso, mas isso aconteceu e eu tenho grande lembrança. E qual é o seu time de coração? Olha, como eu lhe falei, de toda a minha família, era Fluminense, sempre foi Fluminense. Logicamente que eu era Fluminense e tenho orgulho de falar isso em toda a época que eu fui criança e adolescente. Mas quando a gente se torna profissional, né, depois que a gente começou a mudar de clube, a sair, você vai conseguindo controlar isso. Isso aí fica anestesiado, eu te diria assim. Estando de férias no Brasil, você é tricolor de coração? Se eu fui um dia, eu não posso deixar de ser nunca. Muito obrigado. Nada.